Como é que tá se sentindo? Firme e forte? Depois da facada e a idade acumulada, sempre tem uns problemas, né? O doutor Macedo não é meu médico, virou um amigo meu. Né? E sempre me atende nos momentos difíceis. E pediu uma bateria de teste, graças a Deus tudo bem, sem problema nenhum. E vamos continuar. Né? A saúde estando bem, a gente vai em frente, apesar de ser agora um sedentário. Vai no jogo. Pretendo no São Paulo Esporte hoje. O São Paulo ganhou 2-0, eu acho, não vai ter problema aqui. O Palmeiras passou para as quartas de final também. Mas tudo bem. Fui, acredito, nos 30 jogos de futebol, desde a pré-campanha e a campanha. Sempre, para mim, um movimento bastante saudável, não tive hostilidade, a não ser pontual um lugar ou outro. Um termômetro também, mas eu gosto de futebol. Sou apaixonado por futebol. O meu nome, meu pai deu em homenagem ao Jair Rosa Pinto, que era meia esquerda e da seleção brasileira. Presidente, então estavam agendados? Nós agendamos, sim. Não. Aqui foi de... Consulta do Dr. Macedo, filho, daí ele pediu que eu viesse para cá e fizesse os exames aqui. Fizemos 2 exames, aproximadamente 2 horas. 2 exames foram feitos. Presidente, então... Tudo positivo na hora, sem problema. Eles até ficam surpresos com a minha condição sanitária, vamos assim dizer. Muito bom. O que você vai conversar com o governador Tarcísio? Olha, o Tarcísio eu o conheci na transição, em 2018, formado na Academia das Agulhas Negras, depois fez o IME, concursado da Câmara. Tinha alguns anos que trabalhava na Câmara, já fui do DENIT lá atrás. E eu convidei para ser o ministro da Infraestrutura, topou, fez um excelente trabalho. É uma pessoa extremamente inteligente, ele sabe realmente o que faz, tem conhecimento, é dedicado. Foi difícil de aceitar vir candidato por São Paulo e falar, pô, mas eu sou carioca, torcedor do Flamengo, não conheço São Paulo. E convenci, né? Ele tinha propostas muito boas para trabalhar no iniciativa privada, muito boas não, excepcionais, dado a bagagem de conhecimento que ele tinha, mas resolveu vir para cá, foi vitorioso. E o que eu sinto aqui na população é que está fazendo um excelente trabalho. Os senhores vão falar de eleição municipal? Lógico, na pauta vai estar tudo, né? Eleições municipais, não vamos bater o martelo, que eu conversei com ele da última vez, está em pé, vai continuar em pé, que nós vamos estar juntos aqui em São Paulo, em especial no nome que nós escolhemos juntamente com os presidentes dos nossos partidos, né, para disputar a prefeitura o ano que vem. Que é o Ricardo Salles. Não está definido o nome não. Mas é a sua preferência? Não está definido o nome. Quando se fala, alguns falam em política do Estado, para mim, eu mando uma fotografia de um muro. Não sou do PSDB não, mas mando uma foto de um muro. Então tem bons nomes aqui. O prefeito é uma pessoa que também é bastante simpática a nós. O Ricardo Salles tem suas qualidades, mas será um nome apenas. A Corregedoria do TSE liberou hoje a ação para definir a data de julgamento da ação daquela reunião que o senhor teve com os embaixadores sobre a legislação eleitoral. Como é que o senhor recebeu isso? O que o senhor vai fazer? Eu conversei rapidamente com o advogado, né? Depois interrompi a conversa, que vinha para o hospital. Vou voltar a conversar com ele logo mais. Agora, qual a materialidade dessa acusação? 2 meses antes de mim, o ministro Fachin, que estava no TSE, se reuniu também com os embaixadores. Aí terminou essa sua conversa com os embaixadores, dizendo para eles, né? Tão logo o resultado das urnas apareça, seus respectivos chefes de Estado reconhecem imediatamente o resultado das eleições. E a conversa do Fachin com os embaixadores, que é uma política privativa minha, conversar com os embaixadores, ele falando sobre o sistema eleitoral brasileiro. Eu convidei os embaixadores, foram 60 compareceram, estava aberta a imprensa essa conversa nossa, não foi nenhuma crítica ao TSE, foi mostrar como era o nosso sistema eleitoral. E foi por aí. Não houve ataque à justiça eleitoral, foi mostrar como era. Até perguntei lá se alguém tinha algo parecido nos seus respectivos países. Não tinha. O país era o Brasil idêntico disso. E a conversa foi desse nível aí. Eu acho que foi o PDT, ele falou com uma ação dizendo que eu não podia ter feito aquela reunião. Mas foi feita, é uma política privativa minha, como está na Constituição, tratar das questões externas, né?
e só conversei com eles porque o ministro Fachin havia conversado antes também. Você acha que existe o risco de ficar inelegível? O risco existe para tudo aqui no Brasil, né? Nós vivemos uma insegurança no Brasil, em várias áreas. Agora, a gente não tem nós que ter rodamos 20 estados. tem 2 novos ministros meu foram escolhidos documentário. agora, foram colocados lá. E se for julgado, a gente vai, lógico, os advogados eles vão apresentar a sua sustentação oral, né? Porque o escrito foi apresentado e vamos ver o que acontece. Agora, com todo respeito, me tornou inelegível, porque eu exerci o meu direito constitucional em conversar com embaixadores, é um exagero disso aí. Essa política, no meu entender, não deve prevalecer no Brasil. Nós devemos enfrentar os adversários lá nas urnas, e não nos tribunais. E lá atrás, por exemplo, as emendas parlamentares não eram positivas. Então, o que acontecia lá atrás, antes do Temer, se juntava propostas interessadas para o governo, propostas salgadas, né? E o governo apresentava aquele pacote de propostas e as lideranças conversavam com os seus respectivos liderados e as emendas eram liberadas de acordo com a sua votação. Só tinha emenda liberada quem votava com o governo. Já teve alguns anos, inclusive, eu não apresentei emenda ao orçamento como deputado federal. E as outras vezes, quando apresentava, era quase que exclusivamente para as Forças Armadas, porque a liberação da emenda ficava a cargo deles, e não do meu voto dentro do parlamento. Isso mudou no início do governo Temer, as emendas passaram a ser impositivas. Hoje um deputado, entre emendas individuais e de bancada, está na casa de 45 milhões por ano, um senador o dobro disso. Não preciso mais de dedicar o seu voto, né, empenhar seu voto para conseguir algo no governo. Então mudou completamente. Tenho acompanhado, lógico, né? Sou um ex no momento, tenho acompanhado o que está havendo. Você acha que era previsível esse embate entre o chefe do... Olha, é uma luta de poder no Brasil. Não é o poder executivo de um lado, o legislativo do outro, tem também o judiciário, que exerce seu papel também. Agora, eu não quero tecer comentário quem está certo e quem está errado. Sempre visei os interesses do Brasil. Tanto é que tudo que eu falei lá atrás se confirma hoje em dia. Até a qualidade dos meus ministros comparado com os atuais ministros. Aumentou em número, né? Mais 14, mas a qualidade diminuiu e muito. Conseguimos dessa maneira, em 4 anos, mesmo com a pandemia, uma guerra lá fora e uma crise hídrica em 21, terminar 22 com números muito bons perante o mundo, perante o G20, na economia. Então esse é um grande legado nosso, além de muita coisa que fizemos com a população. Na crise, o auxílio emergencial, o Bolsa Família, né, o Auxílio Brasil, triplicamos o valor dentro de uma responsabilidade fiscal, criamos o PIX, que tirou da informalidade de muita gente. O Brasil passou a ser o segundo país mais digital do mundo, uma coisa fantástica. Com o Tarcísio recuperou-se aqui, fez ressurgir o modal ferroviário. Temos acertado, está no papel, as eólicas offshore na costa nordeste para produzirmos energia elétrica equivalente a 50 vezes o que produz Itaipu. Coisas mais simples, mas muito importantes. A validade da Carteira Nacional de Habilitação, o empenho do Tarcísio nos gargalos com a BR-163, o marco do saneamento, o BR do Mar, muita coisa foi feita, né? A Lei da Liberdade Econômica em 2019, que as pessoas humildes muitas vezes queriam vender cachorro-quente na sua cidade, abriu uma pequena pizzaria, uma senhora com uma salão de beleza, por exemplo, e ficava meses e anos aguardando o alvará da prefeitura. Com isso, em 30 dias, se a prefeitura não liberar, liberado está. Então, nós potencializamos o emprego no Brasil, com todos os problemas, entregamos aí 2022 com um saldo maior de 4 milhões de novos postos de emprego no Brasil. Ao contrário do que acontecia no passado em outras oportunidades. Então, O que você achou da recepção ao Maduro? olha, comigo eu não entrava aqui, apesar de ter uma portaria negando a presença dele, mais algumas dos seus liderados, né? Mesmo sem portaria, eu não viria para cá. Quando se fala de direitos humanos, me acusam muito de ser uma pessoa que não dá bola para direitos humanos, mas você pode ver, ainda recebemos em média 600 venezuelanos por dia fugindo a pé, via Pacaraima, né?
e depois para Boa Vista, espalhando para todo o Brasil. E são pessoas que fogem da fome, da miséria, da violência. Então, o presidente da República, né, ou o ditador, como é o Maduro, tratando o seu povo dessa maneira, jamais comigo aqui no Brasil seria recebido. Jamais. Muito menos seria recebido da forma como foi, como se fosse um grande popstar. Agora, o que aconteceu de verdade? O Lula trouxe o Maduro 2 dias antes para cá e preparou o circo. Só que os outros 9 chefes de Estado perceberam isso e tiveram uma reprimenda do Recalipou do Uruguai, se bem que ele é de centro-direita, né? Mas teve uma reprimenda também do presidente do Chile, o Boric, que é de esquerda radical, né? E, obviamente, o Lula foi mal quando foi para os Estados Unidos, foi mal quando esteve na China, péssimo quando esteve no G20, agora no Japão. E dentro da sua própria casa foi muito mal na condução de uma conversa, um diálogo para esse chefe de Estado aqui. Ele não recebeu uma reprimenda do marido do Paraguai, entendo eu, né? Não falo pelo marido, porque o marido acabou o mandato dele e ele vai passar o comando do seu país nas próximas semanas. Deus o povo decidir o futuro de cada um de nós. Eu, como ex-presidente, eu entendo que eu posso colaborar com o país ainda, como? Na política. Agora, se me tornarem inelegível, me afasta do jogo democrático. Né? Qual a acusação contra mim de corrupção? Eu peguei estatais sem lucro, entreguei com lucro de 200 bilhões por ano. Você pega o Porto de Santos, que era sempre mais de troca na política, era deficitário em 500 milhões por ano e entreguei com um saldo de 500 milhões por ano. As estatais, só para corrigir, 200 bilhões, não milhões. Você pega Itaipu Nacional, era conhecido como uma empresa geradora de energia. No meu governo, fizemos a segunda ponte com o Paraguai. Uma ponte com 500 metros de vão. Alongamos em 600 metros a pista de Foz do Iguaçu. Você já pode estar em condições de receber aviões de qualquer tamanho. Isso é divisa para nós, o pessoal que se hospeda na Rede Terreiro de lá. Fizemos o asfaltamento da Transboiadeira com recurso da Itaipu Nacional. Atendemos quase 60 municípios com pequenas obras com Itaipu Nacional. E reduzimos drasticamente, quase 40%, a tarifa do ano passado. E posso falar os Correios, entregamos os Correios com 5 bilhões em caixa. Pegamos os Correios, o Temer também pegou, né? O Temer fez um bom trabalho, me entendeu, ao longo desses 2 anos dele. Mas, por exemplo, você pega um carteiro na rua agora, fala, posso ver teu contra-cheque? O mais humilde tem um desconto de R$500 por mês extra para o seu fundo de pensão, que acaba em 2030, para tapar a roubalheira que a esquerda fez no passado nesse fundo de pensões. A mesma coisa na Petrobras. Então nós ajudamos muito o Brasil trabalhando com honestidade. Agora, a questão política, né? Tivemos alguns erros, tivemos. Qual? Hoje, por exemplo, eu teria ministros mais políticos do que técnicos, os ministros palacianos, no caso. Né? O resto, praticamente, manteria quase todos. Então seria, dessa forma, a maneira de a gente fazer política. Eu peço. Obrigado. Pode tirar para mim, moça, por favor? Pode tirar ele, não, por favor? Cadê? Tô arrepiado. Vai, cola. Vou tirar com ele. Volta, presidente. Presidente. Obrigada, moço. Você é meu capitão. Quero presidente. Opa, morei demais. Ela gosta muito de você. Deus é o único meu capitão. Vamos lá. Abraço, Alberto. Alô, Vitor. Deus é o único meu capitão. Vamos lá.